Se você quiser ir abrindo a sua Bíblia, deixa ela aberta em Êxodo 33. Hoje eu quero falar com você sobre Moisés e como esse homem aprendeu a valorizar a presença e o relacionamento com Deus que ele tinha, né? Nós conhecemos bem a história desse homem e a vida dele ele foi guardada numa época em que todos os meninos hebreus estavam sendo mortos. Havia um chamado de Deus, um chamado divino sobre ele, para que ele se tornasse um dia o libertador de Israel. Moisés tinha muito pouco, na verdade, gente, ou quase nada, para uma tarefa tão grande. E embora ele tivesse crescido num ambiente de muita riqueza, de muita nobreza e, enfim, Moisés, ele era filho de escravos hebreus, ele era gago, ele era inseguro, o libertador improvável. E é incrível, né? Como Deus ama o improvável. Incrível como Deus ama os pequenos, os menores. E um dia Moisés tem um encontro com uma sarça que queimava. E enquanto ele via aquele fenômeno, ele chegou mais de perto e de repente, no meio daquele arbusto, 2 vezes ele ouve o nome dele e então ele também ouve: não se aproxime mais. Deus se apresenta então como Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Quando Moisés ouviu aquela apresentação, ele cobriu o rosto e ele teve medo da presença. Teve medo de olhar para Deus. Deus então abre seu coração, fala que ele estava ouvindo as orações do povo dele, o clamor, e ele chama Moisés então para ser esse libertador. E Moisés, obviamente, como eu e você, quando Deus nos chama para uma tarefa que é maior do que a gente dá uma resistida no início. Ele resistiu por causa da insegurança, por causa de outros fatores que o limitavam. Então Deus fala com ele, encoraja, né? Diz: fica tranquilo, eu vou estar com você. E sabe, gente, essa é a mesma frase que o Senhor tem dito para mim e para você. Quando Deus te chama para uma tarefa, quando Deus te introduz em um processo, essa promessa, ela continua vigente: eu estarei com você. Ele tem o compromisso. E voltando lá para Moisés, muitas coisas aconteceram na história da liderança de Moisés com esse povo. Mas aí, tristemente, a gente chega no capítulo 32, quando o Senhor tem que administrar, lidar com uma decepção muito grande. Israel, aquele povo que ele amava, né, constrói um bezerro de ouro. E aí no capítulo seguinte, no 33, mesmo decepcionado, mesmo triste com o pecado de Israel, o Senhor não nega, não desiste da promessa que ele tinha feito. Então, o Senhor chama Moisés para cumprir o que ele havia prometido lá no capítulo 3. Introduzir Israel numa terra fértil e espaçosa que produzia leite e mel, farturas em geral. Então, se você quer anotar o título dessa mensagem, valorizar a presença é valorizar o relacionamento com Deus. Vamos ler Êxodo 33, diz assim: o Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho junto com o povo que você lhe tirou da terra do Egito. Subam a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei essa terra aos seus descendentes, enviarei um anjo à frente para expulsar os cananeus, amorreus, hititos, ferezeus, heveus e jebuseus. Subam a terra que produz leite e mel com fartura. Mas, Moisés, eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde, e se eu os acompanhasse, certamente eu os destruiria ao longo do caminho. Sempre que o Senhor nos pede algo, ou nos introduz em seus processos, a gente precisa partir do ponto que a intenção principal do Senhor são os encontros com Ele.
o processo, o chamado, é aonde a gente vai chegar, mas o principal são esses tempos de encontros, porque, põe a mão no teu coração, repete comigo, Ele deseja estar comigo. Sabe, o Senhor providencia então um encontro de Moisés com a sarça, faz um pedido, você vai ser o libertador de Israel, mas Ele já começa premiando Moisés com a presença. Gente, que experiência! Que experiência! A trajetória cristã deveria ser marcada com muitos encontros com Deus. Quando Deus pediu Isaque a Abraão, o cumprimento desse pedido terminou com um grande encontro com Deus. Ele se manifestou como Jeová Jireh e providenciou o cordeiro para o sacrifício. Eu não sei se você tem percebido, mas essa é uma estação de muitos convites para mais de Jesus na sua vida, para mais encontros com Deus, porque é tempo de valorizarmos o nosso relacionamento com a presença, e à medida que a gente tiver mais dele, sabe o que a gente vai querer? Mais dele. Foi isso que aconteceu com Moisés. Ele era a pessoa improvável para liderar Israel. Sabe por quê, gente? Moisés não era capaz nem de se libertar. Como então libertar uma nação? Moisés não tinha recursos nem emocionais, nem espirituais, e a improbabilidade era grande. Mas aquela presença, aquele encontro com a sarça, marcou aquele homem de uma maneira diferente, né? E como eu tenho dito para vocês nas 2 semanas anteriores, Deus tem uma atração pelo menor, pelo incapaz, pelo fraco, pelo coração quebrantado. Ele tem uma atração pelo dia dos pequenos começos, pela semente, pelo pouco. Lembra quando Ele multiplicou os pães e os peixes? Antes da distribuição, Ele orou e agradeceu pelo que ainda não era suficiente. Porque Ele gosta dessa coisa de pouco. Quando ainda não havia o suficiente para todo mundo, Ele disse: obrigada, Senhor. E a multiplicação aconteceu. Lembra da pesca maravilhosa? Pescadores treinados, trabalhando toda uma madrugada e não encontraram peixes. E pela manhã, Jesus está lá na praia: filhos, tem peixe aí? Ele sabia que não tinha. E você sabe o final da história. Teve uma pesca maravilhosa. Deus ama o dia dos primeiros começos. Então vamos partir de um ponto, desse ponto. Deus sempre vai ouvir a nossa oração desde a primeira vez que ela é feita. Mesmo que a gente tenha muito pouco ou nada. Moisés tendo nada, gente, ele orou muito por Israel. Agora também é importante a gente lembrar que quando nós oramos, o Senhor responde na maioria das vezes em forma de algo pequeno como sementes. Dificilmente você ora por uma coisa grande e você tem aquela coisa grande imediatamente na sequência. Às vezes isso vem em forma de semente, às vezes em forma de uma palavra profética, de um sentimento ou de um versículo no seu tempo de devoção. E às vezes é até algo físico, como aconteceu comigo e com o Luiz, que eu já vou te contar, mas na maioria das vezes nós temos uma inclinação a não reconhecer a primeira resposta de oração, porque ela é muito menor do que aquilo que você pediu. Sabe, e o que eu quero marcar nesse ponto é: Deus ouve a sua oração, mas a ordem é: não despreze os dias dos primeiros começos. Não despreze as respostas se elas ainda não vieram no formato que você precisava ou esperava.
Quando Luiz e eu mudamos para Curitiba para fazer um instituto bíblico, nosso ICCC da época, em uma das nossas primeiras aulas nós fomos ensinados sobre a oração. E o desafio é: faça uma oração grande, faça uma oração impossível. E naquele momento nós tínhamos uma oração impossível, nós precisávamos de uma casa. Nós tínhamos deixado a herança dos nossos familiares no Rio de Janeiro. Lá meus irmãos tinham casa própria, eu também teria se morasse lá. Então era uma oração justa: Senhor, deixei minha família, minha herança, então me dá uma casa nesse lugar. E foi muito interessante que nós fizemos aquela oração com a nossa maturidade de 23 anos. E pensei, no fim de semana seguinte, alguém vai nos dar uma casa, né? Chegamos na igreja, pasmem, recebemos um envelope, a primeira oferta da nossa vida. E quando nós abrimos, era uma boa oferta. E daria para comprar, quem sabe, alguns tijolos. Mas ainda não era a casa. E naquele momento, Luiz teve, acho que uma palavra de sabedoria. E ele falou assim: não dá para comprar a casa. Mas isso aqui são sementes. Um dia, isso vai se transformar numa casa. E nós depositamos aquele dinheiro, abrimos uma pequena poupança e sempre colocávamos umas moedinhas lá, porque a gente não tinha muito para economizar, na verdade. E essa é uma longa história que eu não tenho como contar hoje para vocês, mas ao longo da nossa jornada cristã, nós fomos muito abençoados por provisões incríveis de Deus. Nunca desfrutamos da herança dos nossos pais do Rio de Janeiro, mas o Senhor foi provedor. E antes de termos a casa dos nossos sonhos, nós tivemos 2 pequenas casinhas, tivemos um carrinho, ofertamos o único carro que a gente tinha para a construção desse anexo aqui. Anos depois, indo para o Uruguai, ofertamos a nossa casa para a compra da casa onde se reúne a igreja no Uruguai. É um imóvel que é nosso, não é deles, não é da igreja. Nunca cobramos 1 centavo de aluguel da igreja. E hoje eu posso te dizer que quando voltamos do Uruguai, Deus fez um milagre tão grande. E hoje eu tenho a casa dos sonhos. Eu tinha 23 anos, hoje eu tenho 60, demorou um pouquinho. Mas o ponto é: não despreze o dia dos primeiros começos. Você está orando por alguma coisa que você precisa, que é maior do que você, talvez não seja uma casa. Preste atenção nas respostas em formatos de sementes. Quando Moisés recebe aquele chamado na sarça, gente, Moisés era um homem pequeno, cheio de medo. Ele até cobriu o rosto com medo de encontrar Deus naquela sarça. Mas ao longo da sua jornada, Moisés foi crescendo em encontros com Deus, nesse crescente hábito da oração, que preparou Moisés para algo grandioso no futuro. Agora, põe a sua atenção nisso, nessa pregação. É tudo sobre a presença. É tudo sobre o nosso relacionamento com Ele. Israel tinha sido muito infiel. Deus estava sofrendo, Moisés estava sofrendo. E aí no capítulo 33, Moisés vai para a tenda do encontro. Ele tem uma conversa longa com Deus e ali, nessa conversa, o coração dele é revelado no que diz respeito à essência da sua devoção a Deus. Então Moisés armava essa tenda longe do povo e naquele lugar, gente, a presença de Deus se manifestava de forma tão visível que os israelitas ficavam na entrada das suas tendas, olhando de longe a presença manifesta. E a coisa era tão poderosa que Moisés tinha um assistente. Diz a Bíblia que o assistente não conseguia se afastar da tenda, porque a presença estava lá. Então nesse encontro eles têm uma longa conversa e Deus fala com Moisés: eu conheço você pelo nome e eu me agrado de você. Coloca a mão no seu coração de novo. Repete comigo: o Senhor me conhece pelo nome
Ele se agrada de mim. Gente, tudo tem que partir desse ponto. Se você pensar diferente disso, você está errado. E você vai para a direção errada. Mas se você entender que Ele te conhece pelo nome, Ele é pessoal e Ele se agrada com você, não tem erro. Moisés, então, nessa conversa profunda, ele se torna bastante ousado. E ele sente uma liberdade de fazer um pedido. Ele diz: se é verdade que você se agrada de mim, me permita conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor. De novo, gente, a nossa vida é sobre conhecer os caminhos do Senhor. Às vezes na dor, às vezes na dificuldade, no desafio, mas o final disso é para conhecê-lo melhor e contar com o favor dele na nossa vida. O maior interesse de Moisés estava em conhecer o Senhor e permanecer na presença, edificando um relacionamento que fosse duradouro. Agora, lembra, Moisés já havia tido vários encontros poderosos com Deus naquele tempo de deserto. Gente, ele viu sinais, maravilhas, ouviu a voz de Deus, viu o poder de Deus. Quantos milagres esse homem presenciou naqueles anos de desertos. Mas sabe o quê? Quanto mais recebia de Deus, mais desejo ele tinha pela presença. E Moisés foi um homem muito sábio, porque ele não caiu numa armadilha que é muito comum os crentes caírem. Amar mais a bênção do que aquele que abençoa. Moisés nunca foi seduzido pelas riquezas ou pelo que ele receberia de Deus. Israel agiu diferente, né? Israel sempre pareceu mais interessado nas bênçãos do que na pessoa do Senhor, na presença. Lembra aquele episódio da multiplicação dos pães e peixes? Diz o texto que no dia seguinte eles foram atrás de Jesus. E Jesus diz assim: não se preocupem tanto em buscar as bênçãos, a comida que estraga. Usem suas energias para buscar o que tem valor eterno, a presença, o relacionamento comigo. Porque o Pai colocou sobre mim o selo da aprovação. Sabe, gente, Moisés tinha clareza do princípio desse versículo: se você buscar em primeiro lugar o reino, tudo será acrescentado. Israel não tinha essa compreensão, e nós precisamos cuidar para não focarmos as nossas bênçãos naquilo que a gente quer tanto. Sabe, gente, não levanta a mão, faz sua cara de paisagem aí. Mas quantas vezes o seu tempo de oração, isso acontece comigo. É 90% orando pelas coisas que você quer muito e precisa muito. Aí depois você fala obrigada pelo dia, amém. Pouco sobre a presença, pouco sobre estar disponível no lugar quieto, esperando que Ele se manifeste a você e a mim. Sabe, nós temos que cuidar para não valorizar demais as bênçãos que recebemos dEle e tirarmos os olhos daquele que abençoa. Sabe, gente, eu sou pastora há mais de 30 anos, quase 40 na verdade. Eu vi muitas pessoas serem claramente abençoadas por Deus, mas assim, de uma maneira inegável. Mas eu também vi muitas dessas pessoas paulatinamente se afastarem do abençoador até não ter mais tempo para ele, porque estavam ocupados demais para gerenciar as bênçãos que tinha recebido dele. Moisés valorizava a presença acima de tudo. Ele valorizava o relacionamento. Então, quando Deus diz: suba a terra que eu jurei dar a Israel, eu enviarei um anjo à sua frente para expulsar os inimigos. Deixa eu traduzir essa frase para você, esse versículo. O anjo do Senhor
acompanharia Israel para o cumprimento das promessas, que era sobre entrar na terra. Promessas que Deus tinha feito a Israel sob juramento. Ele expulsaria todos os inimigos, e aqui ele dá a lista dos inimigos, ele dá a relação de nomes. E finalmente, depois de décadas de deserto, décadas vivendo como nômade, Israel entraria na terra. Eles receberiam casas, sabe a oração lá da minha casa? Eles receberiam casas que eles não edificaram. Eles entrariam em colheitas que eles não plantaram. Gente, a bênção era enorme, a herança era enorme. Mas Deus acrescenta uma frase que tirou de Moisés qualquer possibilidade de se empolgar com o cumprimento da promessa. Mas eu não viajarei com vocês. E Moisés está na tenda do encontro, tendo essa conversa com o Senhor. E então ele fala, dá uma resposta extraordinária, revelando a essência do seu coração. Se o Senhor não me acompanhar pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Traduzindo, Moisés está falando o seguinte: o nosso relacionamento vale mais para mim. Eu valorizo a sua presença e eu não vou a lugar nenhum se a sua presença não me acompanhar. Eu quero as bênçãos, eu quero entrar na terra, eu quero sim. Mas se elas custarem a sua presença, eu não saio desse lugar. Eu prefiro continuar vivendo uma vida de deserto do que entrar nas riquezas de uma terra sem a sua presença. Moisés reconhecia que o que eles carregavam como nação era por causa da presença. Ouça o que ele diz: se é a sua presença em nosso meio que nos distingue dos outros povos da terra. E lembra, essa nação é teu povo. E a Bíblia, gente, ela vai nos dar exemplos de outros homens que valorizaram a presença, o relacionamento. Davi, no Salmos 27, ele estava vivendo uma situação bem desafiadora, e a gente sabe disso por causa de algumas perguntas que ele se faz. Por que estremecer diante dos meus inimigos, ainda que me cerquem exércitos e tal? O apontamento disso é que Davi tinha os inimigos muito próximo dele, e olha o tipo de oração que esse homem faz. Uma coisa eu pedirei ao Senhor, e esse é o meu maior desejo: morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a sua beleza, a sua presença. Por que ele não pediu um exército poderoso, um exército de anjos, ou qualquer outra coisa que o ajudasse naquela situação? Porque assim como Moisés, Davi entendia: nós não somos melhores do que ninguém, mas é a sua presença em nosso meio que nos distingue dos demais povos da terra. Primeiro, Davi vencia suas guerras na presença. Como Moisés, enquanto adorava, enquanto orava, fazia declarações sobre quem Deus era, porque eles estavam conhecendo os caminhos de Deus. Depois ele saía para lutar. Davi, assim como Josué, que não se apartava da tenda, eles eram homens, gente, eles eram guerreiros, eles eram homens de guerra, mas eram extremamente comprometidos com a presença. E meu ponto aqui é que, independente da sua profissão, carreira, função que você exerça, você precisa ser uma pessoa que carrega a presença. Você precisa ser uma pessoa que tem consciência de que o Senhor está muito perto, que tem clareza no seu espírito que, independente do que você esteja passando, Ele está presente, Ele nunca vai te deixar. E mesmo que você sinta que Ele não está tão perto em momentos difíceis, Ele vai estar, porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele não vai falhar.
E não é porque você não está sentindo que ele não está. Diga amém. Então, antes de você ir para o seu trabalho, antes de fechar aquele negócio, antes de comprar, de vender, antes de ter que tomar uma decisão importante no seu trabalho, ore. Busque a Deus, porque é isso que nos distingue dos outros povos da terra. Sabe, gente, o povo que serve ao Senhor de todo o coração, se esse povo seria mais abençoado sobre a terra, se eles fossem verdadeiramente guiados pela presença. Às vezes nós perdemos, nós falhamos, porque nós acreditamos mais na nossa decisão do que de uma orientação do Senhor. Sabe, a tarefa de Moisés não foi fácil, para ser libertador daquele povo tão rebelde, com tão poucos recursos naturais e espirituais, inclusive. Mas ele se tornou um grande homem guiado pela presença. E isso não pode ser diferente comigo e com você, porque tudo que está nesse livro é promessa sua, é promessa minha, diga amém. Sabe, gente, há momentos de grande prova, sim, claro que há, sempre vai haver. Quando a gente perde um familiar, quando a gente perde um emprego, né, como a gente ouviu aqui na oferta, quando a gente passa por enfermidade, e são aqueles dias difíceis. São nesses dias difíceis que nós temos a promessa de encontrá-lo. Lembra de Salmos 23? Mesmo no vale mais escuro, ele tem uma mesa de encontro lá, te esperando. Moisés estava num momento crucial da sua carreira como líder. Aquele povo tinha feito o tal bezerro. Gente, pensa na traição. Israel sai do Egito e Deus convence os egípcios a dar riquezas para Israel, pagando por todos aqueles anos de trabalho escravo. E essas riquezas que eles recebem dos egípcios, eles fazem um bezerro e adoram o bezerro. Em outras palavras, eles receberam as bênçãos de Deus e adoraram a bênção. E Deus, Moisés, mesmo no meio de uma situação tão devastadora, essa conversa na tenda, ela foi muito linda. Porque a conversa não era sobre o sucesso ou sobre o insucesso ministerial de Moisés. Eu te confio um povo e olha o povo que você me entrega. Não era isso. A conversa descreve o relacionamento entre Deus e Moisés. E Moisés, como eu disse, ficou ousado. Se você se agrada de mim, peço que me mostres a sua presença gloriosa. Gente, que coragem, que ousadia, que mudança. Lembra da reação de Moisés lá no encontro da sarça? Ele teve medo da presença e cobriu o rosto, e agora ele está te pedindo, me mostra o seu rosto. Agora lembra que na sarça, Moisés vai se aproximando para observar mais de perto aquele fenômeno, e Deus fala, não se aproxime mais, até aí, chega. Porque se ele chegasse mais, ele seria fulminado pela presença. Não estava pronto para receber aquilo. Mas ao longo da sua trajetória de serviço, de devoção, de entrega, o medo foi desaparecendo, porque Moisés foi tendo muitos outros encontros com Deus. E a cada encontro, ele desejava mais aquela presença, e agora estavam os dois na mesma tenda, bem próximos, na tenda do encontro. E aí eu quero voltar para Davi. Davi tem um texto que ele diz assim, lá em Salmos 34, provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam ao Senhor vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo o que precisam. Terão todas as bênçãos, porque tem o abençoador. E ele diz assim, até os leões jovens
e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Diga amém. Diga, eu recebo essa promessa. Agora tem uma coisa muito importante nesse texto. Ele diz, provem e vejam que o Senhor é bom. Gente, ninguém pode provar por você a bondade do Senhor. Você precisa ter essa experiência. Não tem uma forma, não tem um formato, porque Deus é totalmente pessoal. Então, naquela ousadia, Moisés faz o pedido, e esse é aquele momento que eu não vou entrar muito nisso, em que Deus passa diante de Moisés, cobre o rosto dele com a sua própria mão, e Moisés pode vê-lo de costas. Agora, foi um momento glorioso ver o Senhor de costas. Agora você acha que naquele momento em que ele está sendo alimentado pela presença, fortalecido pela presença, tendo uma experiência com aquela presença, você acha que numa experiência nesse porte, em algum momento você acha que Moisés lembrou daquele povo difícil? Da árdua tarefa de liderar uma nação rebelde? Moisés nem lembrou de povo, porque a presença é suficiente. Curioso como foi a condução do louvor nessa manhã, né? Bem curioso. O Senhor está nos expondo a ambientes em que a gente tenha encontros com a presença. Diante dela, gente, tudo se acalma, tudo perde o valor. Moisés aprendeu a valorizar a presença, aprendeu que valorizar a presença era valorizar o relacionamento dele com Deus, e nada roubaria isso dele, nem bênçãos, nem ambições pessoais, nem dificuldades, nem provas. A gente citou aqui alguns exemplos de pessoas que passaram por situações difíceis. A gente falou de Davi lidando com seus medos, Moisés intercedendo por um povo, Abraão no caminho da obediência para sacrificar Isaac, Pedro que precisava de uma boa pescaria para levar recursos para casa, a insuficiência dos pães e peixes para alimentar o povo, um povo mais interessado pelo pão e pelo peixe do que pelo Senhor. Mas sabe o que tem de diferente nessa lista? Diferente não. Sabe quem entra nessa lista? Eu e você. Homens, eles como nós, homens e mulheres comuns, que têm as nossas lutas e os nossos desafios diários, mas que no meio da nossa história, seja pescaria, seja alimentar um povo, seja ir para o seu trabalho, seja fazer as suas vendas, ter que reportar o seu desempenho naquela área, se bom ou se ruim, não importa qual seja a questão, nas nossas áreas nós somos convidados a esse lugar da presença. Eu não sei, obviamente, qual é a sua necessidade hoje, mas são nesses momentos de necessidade, são nos momentos de grandes desafios que nós precisamos concentrar, redobrar a nossa atenção no Senhor, porque é dele que vem a resposta, é dele que vem o cumprimento do propósito, é dele que vem o que nós precisamos. E se nós não nos concentramos nesse lugar da presença em momentos difíceis, nós corremos um sério risco de duvidarmos da bondade do Senhor e das intenções dele com a nossa vida. Nós corremos o risco de dar atenção àquelas vozes mentirosas que ficam falando dentro de nós, que você falhou, que você não foi suficiente, que se você tivesse feito isso ou aquilo. E se nós não corremos para a presença em dias difíceis, nós corremos os riscos de nos ressentirmos com o Senhor
por estar sofrendo? Antes de cada desafio na sua célula, no seu ministério, no seu trabalho, seja no que for, entenda isso. Tem algo muito maior do que você e do que a sua situação que a gente ainda não pode ver. Por isso nós precisamos focar os olhos no Senhor, na bondade do Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem nessa manhã você diz, eu estou passando por um tempo difícil. Eu estou passando por um tempo desafiador. Continua com a mão erguida. Eu tenho mais perguntas do que respostas. Eu preciso de uma intervenção do Senhor. Continua com a mão erguida, bem alto. Gente, eu não estou enxergando direito, vocês já vão entender. Você diz, eu orei e eu recebi outra resposta. Eu me sinto reprovado, eu me sinto esquecido. Parece que as orações que eu fiz não chegaram nem como sementes. Quem está passando por isso? Levanta bem alto a sua mão. Isso. Pode abaixar. E eu quero terminar com essa história. Talvez eu chore. Eu consegui ficar firme até aqui. Semana passada eu adoeci. Aquela uveíte que me pegou em 2018, através da qual o Senhor me introduziu num processo bem profundo e doloroso. No final teve as suas compensações, as suas bênçãos, mas foram muitos desdobramentos difíceis para mim naquela estação, com muito choro, muito quebrantamento, muitas perguntas e poucas respostas. Um sofrimento que durou 1 ano e meio. Sexta-feira passada ela voltou. Eu estou com a uveíte outra vez no meu olho esquerdo. Eu não posso ver vocês, se eu cubro esse olho, por causa do protocolo de tratamento, por causa da infecção e outras coisas. Semana passada eu estava abaladíssima, eu não estava medicada, hoje eu estou medicada, isso alivia um pouco, mas foi um tempo muito duro. Quando ela voltou na semana passada, Luiz estava viajando, e ele continua, ele volta amanhã. Foi um fim de semana de muito choro, de muita fragilidade, muita oração. Por isso vocês não me viram no palco, por isso eu não fiquei aí embaixo disponível para vocês, como vai ser hoje também. Eu não tinha condições e ainda não tenho de falar com ninguém. Eu precisei desmarcar meus compromissos da semana. Eu fui para a tenda do encontro e conversei muito com o Senhor. E eu falei com ele, você sabia de antemão que ia ser um fim de semana difícil para mim. Quinta-feira eu estava com a minha pregação pronta, eu adoeci na sexta. A pregação tinha tudo a ver com aquilo. E eu falei com ele, você sabia que ia ser um fim de semana difícil e você me colocou na escala assim mesmo. Eu vou cumprir o que você fez por mim, o que você me confiou. Mas eu preciso de graça naquele altar. Gente, vocês não têm ideia de como eu estava domingo passado. E realmente a graça do Senhor me sustentou. Ele tem me sustentado essa semana. E eu fui descobrir que eu estava na escala 3 domingos seguidos. Eu também não sabia. E eu falei, Jesus, hoje eu estou melhorzinha. Mas está bem difícil e eu também não vou deixar de entregar a sua palavra. Sabe, gente, eu sei que mais do que estar adoecida, tem um processo de Deus na minha vida atrás dessa enfermidade. Eu tenho chorado intensamente todos os dias, porque eu ainda não entendo, eu não tenho clareza, eu não sei exatamente o que é para fazer. Eu sou uma pessoa muito obediente, me diga o que é para fazer, o que eu vou fazer. Mas como fazer se você não sabe o que é para fazer? Como entregar se você não sabe o que é para entregar? Semana passada eu vim para a oração e eu recebi oração aqui com os intercessores. E eles disseram, recebi uma palavra que dizia, essa doença é da parte de Deus, não é o diabo, que eu
concordei plenamente, porque ele não tem lugar na minha vida. Essa enfermidade é para a glória de Deus, e eu estou crendo nisso. Então, gente, eu jamais vou resistir um processo do Senhor, jamais vou resistir o que Ele quer produzir na minha vida. Claro que eu quero ser curada, é péssimo estar assim. Ler, dirigir, falar com as pessoas, lugar de pouca iluminação, tudo é difícil. Mas a minha oração, antes da cura, é que Ele cumpra em mim o que Ele quer com esse processo. Eu tenho dito para vocês, eu tenho profetizado algumas vezes que nós estamos diante de uma estação nova. E o que a gente fazia antes foi muito bom, mas não serve para essa estação. Essa estação requer entregas maiores, compromissos maiores, consagrações maiores, santidades maiores. Nós precisamos crescer na revelação da eternidade. Porque se a sua vida se limita ao que você tem aqui, as bênçãos da terra prometida, você vai errar o alvo. Agora, se a sua visão, o seu propósito, ele está na eternidade, não tem maneira de errar aqui, e tudo que você precisa vai ser acrescentado. Sabe, gente, eu não sei, não tem previsão. Isso aqui é uma coisa que não tem previsão. O que eu sei é que eu vou passar pelo processo. E no final dele eu tenho um encontro marcado numa mesa. Eu sei que ao longo desse vale, eu vou encontrar a vara da correção. Eu vou encontrar o cajado que me traz para próximo do coração. E todos os dias, a minha principal oração é: eu me rendo. Gente, todos nós já passamos, estamos passando ou passaremos por tempos difíceis. E nós não podemos errar o alvo disso aí. Não é sobre castigo, reprovação, rejeição. É sobre nos fazer mais parecidos com Jesus. É sobre nos trazer mais para próximo do coração dele. Gente, vamos ser verdadeiros. Nós temos um coração bem durinho. O que quebranta a gente é doença. Fica doente, você fica espiritual mais rápido. Sabe, a pergunta dessa manhã é: o quanto eu valorizo esse relacionamento? O quanto eu valorizo essa presença? Eu a valorizo a qualquer custo ou é em troca de? Eu vou te louvar porque eu tenho um bom olho, ou eu vou te louvar porque eu estou enferma? Eu vou te louvar. Deus tem caminhos comigo e com você. Então, se você tem um batalhão nessa igreja me sustentando em oração, e é por isso que eu estou aqui também. Então, se você quer orar por mim, primeiro ore pelo propósito, pelo processo, depois pela cura. Lembra que Moisés falou: permita-me conhecer os seus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue contando com o seu favor. Moisés não podia correr o risco de perder a presença por causa de enfermidade, rebeldia do povo, ambições, fosse o que fosse. E eu sei que só saber que a gente tem um encontro marcado no final do vale, não alivia a dor, não alivia a angústia, não alivia o processo. Fica de pé comigo, por favor.